Olá pessoal, eu me chamo Gabriel Borges, eu sou aluno de Lógica de Programação da turma 5C da professora Idalmes, turno noturno, né? Então esse é o jogo que eu já havia apresentado anteriormente, já havia gravado o vídeo do menu, né? Então esse é o Neuromet, e é um jogo voltado aos conhecimentos de matemática básica para alunos que possuem alguma dificuldade de aprendizagem, como por exemplo a descalculia. A descalculia é uma condição que dificulta o entendimento de símbolos matemáticos, o entendimento de noção de quantidade, dificulta o entendimento de noção de formas geométricas. Então, pensando nisso, eu desenvolvi esse jogo utilizando os conhecimentos que nós já aprendemos na disciplina ao longo desse semestre, né? Então, aqui no menu, aqui no script, né, nós temos a declaração das variáveis, os nossos botões dessa tela inicial aqui, onde na função preload, onde nós carregamos as imagens que nós usamos, por exemplo, essa imagem aqui, que eu denominei de imagem menu. E aí nas outras telas também eu carreguei algumas imagens e aqui usei essa função para delimitar isso. No jogo também eu coloquei um som, então dentro disso aqui eu retirei agora o som para poder gravar o vídeo, para não ficar sobrepondo a minha voz, mas quando vocês receberem o código, podem ver que também está o som e que ele fica tocando, né? Aqui dentro da função draw, eu coloquei que se a tela fosse igual a zero, ele carregava essa imagem e carregava esses botões aqui, né? O contorno desses botões. O contorno dos botões, eu carreguei, por exemplo, um retângulo, disse que seria sem preenchimento, com a cor preta. E eu fui fazendo isso para cada um dos botões. Aqui, por exemplo, não usei um botão retangular, eu usei um botão circular. Então aí eu utilizei eu usei a medida do raio do botão, né? Então, fui fazendo isso nessa função do menu que eu já havia apresentado antes. E aqui são as telas adjacentes que eu criei. As telas aqui ao lado. Por exemplo, para cada pergunta, eu criei uma tela adjacente para que as informações não ficassem todas aqui nesse sketch e ele ficasse muito grande, tudo desorganizado. Para ficar melhor de entender, então eu criei telas adjacentes aqui para as perguntas, né? Então, por exemplo, na pergunta 6, eu criei, e aqui eu tenho os códigos relacionados àquela pergunta 6, que está aqui na tela 10. Então, fiz isso para o código ficar mais ou menos organizado. Aqui passou a função draw, né? Aí eu vim para a função que eu acho que foi a mais extensa do código, que é a função mouse clicked, né? Aqui também coloquei se a tela fosse igual a zero e se o mouse estivesse aqui dentro dessas variáveis que eu já havia declarado anteriormente lá em cima, antes de começar a função draw. Se eu clicar, por exemplo, nesse botão aqui, ele vai para a tela 1. E aí, fiz a mesma coisa para esses botões aqui, ó. Esses botões circulares aqui, das telas de crédito e da tela de informações. E aqui eu coloquei se a tela for igual a 1, coloquei o botão de voltar, coloquei que se fosse clicado no botão errado, ele voltaria para a tela 5, que é essa tela aqui, do tente novamente quando a pergunta é errada, que eu vou mostrar mais para frente. Então, mostrando aqui, essa foi a função mais extensa, né, que teve do jogo, que foi a função mouse clicker. E aí, indo aqui individualmente para as perguntas, vou pegar aqui, por exemplo, a pergunta de número 7, pegar esse aqui, por exemplo, a pergunta de número 1. Quantos lápis há na figura abaixo? Então, uma criança com descalculia, ela vai ter a dificuldade de entender que esse objeto aqui representa o número 1. Então, fiz esse jogo para que ela possa ir reforçando com a ajuda de algum educador, né? Então, se eu clicar na resposta correta, ele passa para a próxima tela, que vai ser a tela 2. Então, e aí, se ele clicar na alternativa errada, ele vem para essa tela aqui, beleza? Então, cliquei nessa correta, venho para a pergunta número 2. Abaixo, há dois quadrados com bolas. Qual a cor do quadrado que possui mais bolas? Então, além de ter essas perguntas que relacionam quantidade, imagem, noção de qual possui mais coisas, qual possui menos coisas, essa noção de quantidade, né, que é própria que a gente aprende na nossa primeira infância, então eu coloquei essas perguntas aqui no jogo.
Pergunta número 3. A palavra baixa representa qual algarismo? Então, algumas crianças também possuem dificuldades em relacionar a palavra 3, né, escrita com letras, ao algarismo de número 3. Então, fiz esse jogo aqui também com linguagens. Então, relacionei aqui se a contagem está correta. Aqui a contagem claramente está incorreta, né? 1, 2, 3, 7, 5, 6. Mas aí ela tem que ver se está correto ou não. Coloquei algumas perguntas que envolvem operações simples de adição, que envolvem também objetos, noção de quantidade. Então aqui 6 palitos de fósforo menos 2 palitos de fósforo dá 4 palitos de fósforo. Qual o resultado da operação realizada abaixo? 3 mais 7 dá 10. Qual figura abaixo possui formato triangular? Então, relacionando com objetos do dia a dia, né? Então, peguei aqui a figura de uma pizza e de uma bola, perguntei qual apresentava formato triangular. Nas alternativas, eu coloquei a figura, né, para dizer qual é triangular. Qual opção possui duas figuras com formato de cones, também com formas geométricas? É a figura 1, né, a casquinha de sorvete, um chapéu de festa, de aniversário. Qual o resultado da operação abaixo? 15 menos 2 é 13. Então, aqui eu fiz essas 10 fases e mais para frente a gente pode complementar com mais fases. E aqui eu coloquei o botão de back, né? Lembrando que todas as alternativas, caso a pessoa não queira executar, né? Caso não queira fazer, todas têm o botão de voltar. E aqui, por exemplo, essa aqui foi a pergunta número 7. Então vamos lá para a pergunta número 7. Aqui. Então, eu fiz um script que serve para todas, né? Que aí a gente pode replicar, porque todas possuem o mesmo formato, né? Com duas alternativas e um botão de voltar. Então, aqui foi o meu botão de voltar, que eu fiz aqui da pergunta 7. Delimitei as suas coordenadas em x e y. O botão das alternativas, né? Esse botão que eu chamei de M, esse aqui, e N, esse aqui. Então, fiz isso. E aqui foi a função para carregar a imagem, essa imagem aqui. E aqui são as condições simples de if, else, de condição, né? Que dizem se vai ter, se eu passar o mouse por cima, vai ter um contorno. Então aqui está aqui esse contorno. E se a gente vem para o nosso código principal, na função mouse clicker, né? Coloquei aqui se a tela for igual a coloquei aqui as coisas para clicar, né? Se eu clicar aqui, ele vai aparecer. Agora eu me perdi qual é o número, mas enfim, eu espero que tenha dado para compreender. E voltando aqui para a tela inicial, nós temos a função créditos, o botão créditos. Fiz uma breve apresentação dos professores e minha também, e a tela de informações, né? Falando um pouco sobre o jogo, sobre o bacharelado, que foi um trabalho para conclusão, o objetivo do trabalho, qual público ele é destinado e as habilidades abordadas na Base Nacional Comum Curricular, belezinha? E aqui vou mostrar só o jogo em tela cheia, na função full screen. Carregando. Aqui, dá um zoom. Vou colocar em tela cheia também, né? Aqui, o jogo funcionando perfeitamente, belezinha. Então, basicamente, foi isso o jogo que eu desenvolvi para a conclusão da disciplina de lógica de programação. Aprendi muita coisa, espero ser útil para a minha vida acadêmica. Valeu, pessoal. Bom final de ano, boas festas.